que o Brasil é um país extremamente desigual, isso a gente já sabe. Mas como é que essas desigualdades no Brasil, ela tem se refletido nesse momento onde nós somamos pandemia do coronavírus, as questões da educação remota e o Enem? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, para quem não me conhece, eu sou Lídia Matos, da Vida da Educadora, e eu vim aqui para conversar com vocês sobre as questões que estão relacionadas à educação remota e ao Enem. Eu sou professora de ensino médio e também professora de ensino superior, e estou diariamente lidando com essas questões e com os desafios que nós estamos sendo colocados dia a dia para dar continuidade ao processo educacional durante esse momento de pandemia. E algo que eu queria refletir hoje com vocês, aqui no canal Vida de Educadora, é sobre as questões das desigualdades de acesso à informação e à tecnologia. Então, eu vou trazer um pouquinho dos dados, né, de algumas informações sobre o CETIC, né, uma pesquisa que foi realizada por essa empresa, onde eles mapearam a questão do acesso à internet, a questão da disponibilidade de equipamentos eletrônicos e tudo isso. Lá no meu IGTV, eu vou trazer um pouquinho, né, sobre a minha relação pessoal enquanto professora e como tem sido, né, esse dilema, essas dificuldades e também os pontos positivos, né, aquilo que eu tenho conseguido aprender durante esse momento de pandemia. Então, se você está gostando do conteúdo, se você acha que isso é interessante e é relevante, se inscreva aqui no meu canal, dê um joinha que já ajuda bastante. Também comente alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que precisa ser melhorado. Estamos apenas começando. E também me siga nas minhas redes sociais. Lá no Instagram eu sou a @vida de educadora. Eu tô com uma colinha ali atrás para poder facilitar e não errar os dados, tá bom? A pesquisa foi feita em 2018, publicada em 2019, então é uma pesquisa super recente, e ela está falando sobre a questão da relação das desigualdades de acesso, né? Ela fez um levantamento com relação à questão do acesso à internet. Um dado que eu acho importante para analisar, principalmente a minha realidade, enquanto professora do ensino médio no interior da Bahia, é que 44% dos domicílios na zona rural têm acesso à internet. Então a gente vê que menos que de 50% dos domicílios é que eles vão ter acesso à internet, né? E aí a gente precisa ponderar que tipo de internet é essa. Porque se for uma internet do celular, um 3G, um 4G, a gente sabe que o acesso ele não vai ser pleno como é uma internet vinda de um provedor. Então a gente já esbarra numa primeira dificuldade, que nosso país, né, com essas grandes dimensões continentais, também com a falta de políticas de acesso à inclusão digital, hoje nós temos vários debates com relação ao uso da internet, mostrando que a internet ela é sim hoje um item essencial e nesse momento de pandemia ainda mais, né, onde nós tivemos que mudar rapidamente tanto a questão do trabalho quanto do estudo para irmos do real para o virtual. Então, hoje a internet ela é fundamental em todos os lares. Como eu falei, 44% dos domicílios nas zonas rurais com acesso à internet, em contraponto, 70% dos domicílios nas zonas urbanas têm acesso. Então, a gente já vê aí um primeiro marcador de desigualdade. As pessoas com relação à localização, né? Essa relação rural-urbano, onde o urbano ele vai ter mais acesso à internet em comparação ao rural. E aí a gente precisa desenvolver diversas estratégias, criar possibilidades para que esses alunos da zona rural eles não sejam prejudicados. E a gente tem vivido, né, dia a dia, todas essas dificuldades. Outra questão importante que eu gostaria de ressaltar é com relação ao marcador das classes sociais. Então, na classe A e B, 96,5% das pessoas que estão dentro dessa classe, né? Vocês sabem que as classes sociais, essas designações A, B, C, D, E, é com relação à faixa de renda. Então, as pessoas que estão na classe A, elas vão ter uma faixa de renda maior. Então, as pessoas que estão na classe A e B, elas estão com 96%, mais de 96% de acesso à internet. Então, a gente vê aí, primeiramente, uma diferença, né, de localização na relação rural e urbana e agora com relação às classes sociais. Em comparação com a classe D e E, que são os estratos mais baixos, 56% não têm acesso à internet. Então, 44% das pessoas
que compõem a classe D e E é que vão ter acesso à internet, certo? Eu vou deixar os dados direitinho aqui embaixo, um link direto para a pesquisa, onde vocês vão poder olhar a metodologia, outros resultados. Eles também fizeram um levantamento com relação a dispositivos de acesso, como computador, internet, celular, que é outro ponto que a gente precisa ressaltar, porque não é apenas a questão do acesso à internet, mas também o acesso a dispositivos que possam fazer com que você vá acessar sua videoaula, consiga postar as suas atividades. Eu sei que hoje a gente está em uma infinidade, uma quantidade enorme de ferramentas e possibilidades digitais disponíveis para a gente dar continuidade ao processo educativo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? A relação professor-aluno ela é mediada por várias camadas que muitas vezes nesse meio digital a gente acaba se perdendo, né? E com relação ao Enem, o Enem já está com data marcada, o processo continua ocorrendo e eu sei que isso levanta diversas dúvidas, diversos receios e até medos mesmo, tristezas de vários alunos que não estão conseguindo plenamente estudar. A gente já sabe todas as dificuldades que o sistema educacional brasileiro tem, todas as suas falhas, isso no presencial. Infelizmente, no real, nada mudou. A situação continua precária e cada vez mais precarizada. Então, outra coisa que eu acho que é importante a gente marcar também é a questão dos professores. Em muitas secretarias de educação, os professores não receberam o devido treinamento para que eles pudessem produzir novos materiais. Eu, né, me formei há um tempo atrás e quando eu estava na minha graduação, quando eu estava estudando para ser professora, em momento nenhum eu aprendi a dar aula pelo meio digital. Porque não é fácil e não é da mesma forma que a gente vai pegar uma aula que a gente daria no presencial para transformar essa aula para o virtual. A dinâmica é diferente, não vai funcionar da mesma forma. E a gente tem que colocar tudo isso na balança. Será que meus alunos estão tendo acesso à internet? Será que essa internet é boa? Será que essa ferramenta está funcionando? Então, são várias questões que a gente teve e estamos tendo que lidar, na verdade. De pensar nossa prática profissional e pensar nossa relação professor-aluno. Tá, Lídia. E aí? E o Enem? O que é que a gente faz? Como eu sempre falo, gente, sempre vai ser um desafio, sempre vai ser um problema, sempre vai ser uma dificuldade, sempre vai ser uma condição desigual. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas pautadas no discurso da meritocracia. Ah, se você correr atrás, se você não dormir, se você estudar, se você for lá e fizer, você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas nem por isso a gente pode negar as dificuldades e as barreiras que essas pessoas vão ter que lidar para poder alcançar. A gente não pode negar que a pessoa vai ter muito mais dificuldade do que alguém que teve internet, computador, tablet, celular, professor, tutor, enfim, todos os recursos possíveis. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente é que a gente possa refletir sobre as nossas condições, sobre as nossas desigualdades, que a gente não perca isso de vista. Percebo que o grande problema que a gente enfrenta na situação brasileira é olhar apenas com os nossos olhos. Ah, na minha realidade está dando tudo certo, então está tudo bem. É por isso que eu sempre enfatizo, né? E acho que eu não falei, mas eu sou professora de sociologia. Eu sempre enfatizo que a gente precisa ter um olhar que saia do senso comum, que é isso que a sociologia chama de senso comum, dessa visão que está aí cristalizada muitas vezes na sociedade, ou de uma visão que parte da nossa experiência apenas. Por isso que eu sempre trago os dados, por isso que eu sempre trago a informação. Eu hoje tenho um computador, tenho um celular, tenho acesso à internet, e quem não tem? Vai lidar como? Será que vai ter condições de lidar da mesma forma que eu? Então, para dar uma resumida, né? O que eu quero dizer é, nós temos grandes desigualdades. Essas desigualdades não estão marcadas apenas quem tem acesso à internet e quem não tem. Também é quem tem acesso a que tipos de equipamento, quais são as formas que a gente vai conseguir, que tipo de educação está sendo transmitida também, como esse professor tem sido apoiado, né? Se ele passou por um curso de formação, se ele teve tempo de preparar seu material, se ele está tendo condições emocionais também, porque a gente não pode esquecer que também está envolvido nisso aí o nosso emocional e o nosso psicológico. Eu quero trazer um vídeo logo, logo sobre a questão do Enem, porque também temos a questão do Enem digital, mais um contrassenso, né? A gente está num momento de pandemia, onde a gente está mostrando a falta de acesso à internet e teremos o Enem digital. Então, eu quero trazer para vocês como vai ser mais ou menos a dinâmica, como é que está previsto pelo edital do INEP,
Quais são as ideias, né, que o Ministério da Educação tem para esse Enem digital?